Boa noite, sejam bem-vindos. É um prazer falar com vocês. Caso você não seja inscrito ainda no canal aqui do YouTube, faça sua inscrição, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Este é o Projeto Pomone. Nós somos adventistas do sétimo dia, estudamos livros de Ellen G. White, outros livros também relacionados à última verdade presente. Caso você queira fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, basta nos enviar o seu número, o seu contato para o e-mail que está na descrição aqui do vídeo, certo? Bem, estamos estudando o livro Eventos Finais. Estamos já no segundo capítulo do livro, certo? Sinais de que Cristo voltará em breve. Ah, bem, antes de iniciarmos o estudo, como costumamos fazer, vamos elevar a Deus uma prece. Senhor nosso Deus, amado Pai, graças te damos pela oportunidade de mais uma vez estudarmos a tua palavra, de comunicarmos essa palavra para o mundo através da internet. Que o Senhor abençoe ricamente todos os participantes desse estudo, aqueles que assistirão depois, que essa mensagem seja levada a todo mundo em nossa geração. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Bem, no capítulo 24 de Mateus, é um capítulo que recomendamos bastante, aqueles que ainda não conhecem, né? A, a mensagem de Cristo ali nesse livro, nesse capítulo, está dizendo, Mateus capítulo 24, fica então a sugestão para que você leia esse capítulo, né? Jesus vai responder aos discípulos, estava ali prestes, né, a ser morto, e então ele fala para os discípulos sobre os sinais relativos à destruição de Jerusalém e também à destruição do mundo, né? E Ellen White, então, vai fazer um comentário desses sinais nesse capítulo 2 aqui, né? É uma livro Eventos Finais, como nós já falamos, é uma compilação. Então, foram reunidas algumas citações de Ellen G. White acerca desses sinais, e eles constam aqui nesse capítulo, certo? Bem, chama a atenção o sinal aqui relativo a guerras, né? A rumores de guerras. Eu, inclusive, preparei uma apresentação, não é nem para agora, né? É, é para os Domingos de Esperança, mas eu quero aproveitar aqui já o ensejo, compartilhar aqui na tela aqui com os irmãos essa apresentação. Irmão, sinceramente, eu vou ter que ativar teu Office, viu? Perfeito. E aí, é, bem, quando a gente pensa, então, no tempo do fim, na proximidade do fim, não é algo que é exclusivo dos religiosos, né? Não somos apenas nós que estamos falando aí da proximidade do tempo do fim. Existe um relógio do juízo final, tem esse mesmo nome, né? Que todos os anos, no início do ano, é atualizado, são cientistas, né, que se reúnem e apontam ali para a proximidade do fim, da catástrofe final, assim, do planeta, né? Então, quanto mais próximo o ponteiro está da meia-noite, mais próximo o mundo está dessa destruição. E nós nunca estivemos tão próximos, né? De 2017, eu me lembro que no ano de 2017 eu tive a oportunidade de escrever um breve artigo, né, sobre esse assunto. De lá para cá, o ponteiro só se aproxima mais da meia-noite. Nós estamos ali a alguns segundos da meia-noite no cálculo aí dos cientistas, certo? Bem, e um dos sinais mais chamativos aí para o fim, tanto na visão aí dos cientistas, de pessoas secularizadas, quanto aí do próprio texto inspirado de Mateus 24 e desse capítulo 2 do livro Eventos Finais, são as guerras, né? Conflitos, aí, rumores de guerras. É, tornou-se aí rotina, né? Principalmente desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, 2 anos atrás, falar em guerra nuclear, né? Em bombas atômicas.
né, numa grande conflagração ali envolvendo as forças da OTAN, né, que envolvem ali várias potências nucleares, e a Rússia, que é a maior potência nuclear do mundo, né, diga-se de passagem. Então, é, não só as guerras propriamente ditas, mas os rumores de guerras, né, têm feito parte aí dessa rotina nos últimos tempos, e no fim dos tempos vai ser cada vez mais frequente isso, certo? Isso ano passado, eu tive a oportunidade de comentar com os irmãos que já houve uma época aí na história da humanidade, vamos pensar ali no século XIX, período que Ellen White viveu, inclusive, e depois do fim da Guerra Fria também, ou seja, dos anos 90 ali em diante, que pesquisadores, que gente séria, né, chegou a cogitar o fim das guerras no mundo, né? Então, ali no século XIX foi o período depois das guerras napoleônicas, ou seja, de 1815 para frente, até, na verdade, até o ano de 1914, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, foi um período assim de relativa paz na Europa. Claro, houve ali a Guerra da Crimeia, alguns conflitos menores, mas o risco de uma grande conflagração foi afastado e havia um certo equilíbrio de forças na Europa, no mundo, de modo que muitas pessoas acreditavam, sim, que a humanidade poderia caminhar para um período de paz, de prosperidade, né? E depois do colapso da União Soviética, no início dos anos 90, como os Estados Unidos ficaram como a única superpotência global, mais uma vez, pessoas começaram a alimentar essas expectativas, né? Eu tenho aqui um livro, inclusive, mostrar aqui para os irmãos aqui a capa, né? John Keegan, Uma História da Guerra, pesquisador sério, um historiador militar, em que ele aponta, ele sinaliza isso, né, no livro, né, que, ou seja, depois de milênios de conflitos, a humanidade se matando, aperfeiçoando aí suas formas de fazer a guerra, enfim, que finalmente o mundo poderia vislumbrar um período de sem guerras, certo? Que da mesma forma que a escravidão foi banida aí para o passado, né, pelo menos a escravidão enquanto instituição aceita, legalizada, oficial, que as guerras também seriam aí extintas. Mas não é isso que nós percebemos, né? Um outro sinal tem a ver com as pestes, né? Epidemias, doenças. Ah, Nós vivemos aí a pandemia de Covid-19 e o risco de novas pandemias não foi eliminado, muito pelo contrário. Fala-se aí numa doença X, né? Uma doença misteriosa, uma nova pandemia. Teme-se aí o vírus do Ebola, que é muito mais letal do que o novo coronavírus. Enfim, e várias outras doenças aí que podem acometer a humanidade, né? Nós sabemos que tudo isso é obra de Satanás, né? Satanás aperfeiçoa ali nos seus laboratórios é, as doenças, né? Porque ele fica mesmo alegre em promover guerras, todo tipo de miséria, de morte, né? Certo? Temos o drama da fome, né? Temos esse dado aqui alarmante, né? De 735 milhões de pessoas no mundo enfrentando fome crônica, né? São dados atuais, certo? Então, temos aí pouco mais de 8 bilhões de pessoas no mundo e quase ali 1 bilhão de pessoas que enfrentam a fome crônica. Não é por falta de tecnologia, de alimentos, né? Nós temos alimentos aí suficientes para alimentar toda a humanidade. Mas o que acontece é uma má distribuição, questões logísticas, os conflitos, né? Que acontecem aí mundo afora, é, a ganância do homem, várias outras questões, né? A busca por proteínas animais, né? Então, cereais que poderiam ser destinados às pessoas, né, para se alimentarem, são usados aí na alimentação de animais para que o homem tenha o prazer, né, de saborear carne de animais. Então, são diversas causas aí da fome no mundo, né? E também constitui um sinal aí do fim. Secas, inundações, ciclones, incêndios, certo? Isso tem se tornado uma realidade. Ellen White destaca bastante aí nesse capítulo. Daqui a pouco eu vou até ler uma citação ali
sobre esse. Irmão, falando sobre essa parte aí de ciclones, eu me lembro que teve, acho que foi no ano passado, foi no ano retrasado, que aqui no meu estado, assim na minha cidade de São Luís, teve um ciclone lá próximo, lá na região, chegando na região da Coab, perto lá da loja de Potiguar. Nunca tinha acontecido um evento desse porte por aqui. E teve uns interiores daqui do Maranhão que já aconteceu também terremotos. Tem uma parte no livro Eventos Finais que fala que haverá terremotos em lugares que a gente menos espera. Muito obrigado aí pela contribuição. Aqui em Vitória, na capital aqui do Espírito Santo, aconteceram também alguns tremores de terra aí recentemente, coisas que nunca a gente tinha ouvido falar, né? Esses eventos vão se tornar cada vez mais frequentes. Incêndios, Ellen White fala, aparentemente sem explicação, assim, né? Incêndios devastadores, destruindo, inclusive, mansões, consumindo as riquezas, né, que homens muitas vezes acumularam, explorando outros homens, enfim, tudo isso sendo destruído muito rapidamente. Nós vimos aí no passado recente isso acontecer muito lá na região da Califórnia, Estados Unidos, aquelas mansões lá de artistas, de pessoas poderosas sendo destruídas assim em poucas horas, né? Os terremotos, E teve aquele de Portugal também, né? Que foi há Portugal, não sei se um ano e Portugal meio volta, é, no máximo atrás. Foi bastante fogo ali. Portugal volta e meia assolado por esses incêndios. Quando eu vivi lá, mais de Hum. 10 anos, aconteceram uns incêndios assim bem devastadores na Ilha da Madeira, em outros lugares. Então, E acaba sendo um pouco eles começam assim também do nada, né? aparentemente sem explicação, né? Temos Uhum. aqui alguns dos terremotos mais devastadores deste século XXI, né? Nós ainda não vivemos nem um quarto do século ainda, Uhum. e alguns terremotos aí extremamente devastadores já assolaram, por exemplo, o Haiti no ano de 2010, né? O Haiti, que é o país mais pobre das Américas, né? Então, a gente vê que é um povo ali extremamente sofrido, né? E agora está vivendo várias turbulências, né? Guerra civil, enfim. Nós tivemos aquele antes, em 2004, em dezembro de 2004, ali na Indonésia, que provocou um tsunami ali devastador em toda essa região. Japão, Nepal, vários outros países aí, Turquia, né, tem vivido aí vários terremotos aí. A gente já está em quanto tempo, Rafael, do século XXI? Nós estamos no 24º ano, né? Ah, Então, estamos aí caminhando para um quarto de século, né, desse certo, século certo. XXI. Então, são muitos eventos, assim, trágicos, devastadores, em período curto, né? Uhum. A violência, a iniquidade, né, crescendo, cada vez mais descontrolada. Nós temos visto aí ondas de violência, de saques, de assaltos em países como Estados Unidos, certo? África do Sul, vários lugares aí, mundo afora, problemas migratórios. Então, isso sem falar aqui no nosso próprio país, né? Na América Latina, enfim, imoralidade, toda sorte aí de declínio moral e ético. Jesus falou assim como nos dias de Noé, né? Casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, viviam vidas totalmente desregradas, né? Assim também seria antes da vinda do Filho do Homem. Jesus apontou também para a perseguição, está lá no capítulo 24, vocês serão perseguidos. E a cada ano, a perseguição contra os cristãos no mundo tem se intensificado. Aqueles que me conhecem, que já acompanharam aí outros estudos nossos, volta e meia eu toco nesse assunto aqui, né? Eu trago aqui essa lista mundial da perseguição, que é elaborada pela organização Portas Abertas, que é uma organização que socorre esses cristãos perseguidos. E existem três faixas de perseguição: perseguição alta, perseguição severa e a perseguição extrema.
mas já há uns 2 anos, há umas 2 edições aí da Lista Mundial da Perseguição, que não aparece mais a faixa alta. Vejam só a faixa severa e a faixa extrema. Porque em todos esses países aqui, a perseguição contra os cristãos só tem aumentado, a violência contra os cristãos, restrições de direitos, enfim. Então, vale a pena acessar o site da organização Portas Abertas e se informar melhor sobre o drama aí que cada um desses países tem vivido. Eu chamo muita Irmão, atenção. um exemplo bem aqui. Imagine só, quando for aprovada a lei dominical. Já Sim, imaginou se existe uma taxa tão grande de perseguição? Porque tem uma parte na Bíblia que diz: aquele que ama Cristo padecerão perseguição. Ou sim, seja, então, se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. De qualquer jeito, a gente vai ser perseguido. Na verdade, nós já somos perseguidos na escola, no trabalho. Olha, irmão, eu trabalho com provedor de internet. Como é que funciona? Tem clientes, quando chega numa fase de 6 horas da tarde, eles só falam chamar a gente de preguiçoso, que a gente não trabalha de sábado. sim. A perseguição começa daí. A E a cada dia intolerância, né? mais vai se especificar. Sim. A tal ponto que quando vier mesmo o decreto dominical, as pessoas já vão estar tão acostumadas com esse cenário aí que não vai haver assim um choque da opinião pública, não, vai haver uma aceitação, as pessoas vão apoiar, não, é isso mesmo, tem que perseguir esse povo miserável E mesmo e tal. Elas vão estar totalmente intolerantes. Pode falar, irmã Miriam. quando eu estava falando isso aí, quando você falou, não vai perceber, eles vêm minando isso há muito tempo, então vai se tornar uma coisa, fica, a pessoa não percebe, fica natural. Ai, não, isso é assim mesmo, isso vai melhorar. Como se diz, ou não teve a Covid, não teve tudo aquilo. Qual é a novelinha que eles fazem? Não, vai melhorar, estamos melhorando, tá isso, tá aquilo outro, e a gente sabe que não tá, a gente sabe que tá só piorando, Verdade. né? Aí você fica, eles minam tanto o campo que se torna natural, aquilo tudo se torna natural. E eu digo isso porque dentro de casa a gente vive isso, os de casa dizendo, vocês estão tudo alienados, meninos, tá melhor, vai melhorar, o mundo vai fazer isso, e ficam procurando sempre alternativa para dizer que as coisas vão melhorar. E a gente sabe que não vai. Exatamente. Quando disserem paz, paz e segurança, sobrevirá repetindo a destruição. Com certeza. Então, irmãos, temos aí esse outro fenômeno que está aí na tela. Vocês já sabem qual é esse outro fenômeno? Esse eu Os não sei. falsos cristos e falsos profetas. Ah, Exatamente. Falsos Lobo, profetas. lobos. é o cordeiro, o lobo vestido de cordeiro, né? Isso. O inimigo, ele é muito esperto, né? Então, ele nunca vai aparecer como ele realmente é. Uhum, Paulo já havia alertado, né? Que apareceriam no meio de nós, no meio das ovelhas, lobos devoradores, né? uhum. Então, embora esse fenômeno seja tão antigo quanto o próprio cristianismo, já na época lá de Cristo, na época dos apóstolos, já haviam pessoas infiltradas, né? A gente pode pensar no próprio Judas Iscariotes, né? Ah, então, esse fenômeno ele sempre existiu, mas acontece que no fim dos tempos, assim como aqueles outros sinais que nós já mencionamos, isso iria se avolumar, se intensificar. Então, a gente percebe a quantidade de denominações que tem surgido, toda a confusão no mundo religioso, e isso, naturalmente, gera uma dificuldade para nós, para quem está pregando a verdade presente. O fato Uhum. de você se apresentar como cristão, quem está indo pregar a palavra de Deus, já gera uma resistência nas pessoas, porque as pessoas já associam esses falsos profetas, esses charlatães. A pessoa pensa assim, não, lá vem o sujeito querer arrancar dinheiro de mim, pedir dízimo, pedir oferta, né?
Então, Satanás usa esses falsos profetas, usa essas igrejas caídas, né, esse vinho todo da Babilônia, para afastar também aqueles sinceros que poderiam se juntar ao povo de Deus. Bem, Ellen White conta aí a experiência de um falso profeta no meio da igreja adventista, isso lá na Austrália, nos dias dela, né? O rapaz estava ali meio confuso e ela foi até amável, né? Depois quis que o rapaz lá ficasse um pouco mais com eles, que ela iria orientá-lo, iria conversar com ele. Mas, ou seja, surgem também falsos profetas, lobos, no meio do povo remanescente, certo? É um fenômeno geral do mundo religioso, do mundo cristão, mas também específico no meio do povo de Deus. Precisamos estar atentos, né? Dissidentes, pessoas que vão gerar só divisão, que não estão aí para edificar, para construir, estão aí para pregar a verdade presente. Essa é a grande verdade, ok? Um outro fenômeno, né, que a gente poderia associar ali aquele declínio ético, moral, né? Ela fala aí da glutonaria da intemperança, certo? Toda a perversidade relacionada a isso daí, né? As pessoas vão ficando cada vez mais intoxicadas, né? E ficam mergulhadas numa rotina de frivolidades. Nós tivemos um estudo sobre isso, vocês vão encontrar aqui no canal do Projeto Pomone, né? Rotina de frivolidade, coisas fúteis. A alimentação deve ser vista como uma forma de nos nutrir. Claro, deve ser bem preparada, saborosa, mas a função dela é a nutrição. Agora, tem pessoas que vivem para comer e não comem para viver, né? A bebedice e daí por diante. E no meio disso tudo, pessoas egoístas, logicamente, vão pensar só no seu próprio umbigo, né? Não vão se importar com aquele que está sofrendo, né? A pessoa que está enfrentando uma depressão, não vai visitar os idosos, os órfãos, as viúvas. Há um descaso enorme com a vida humana, certo? Bem, fenômeno da apostasia, né? Eu chamo a atenção para esse fenômeno aqui também, ó, a criação gemendo. Essa foto que vocês estão vendo, triste, né, de um boto rosa ali morto, aconteceu muito na Amazônia no ano passado, do ano passado para este ano. Cerca de 150 botos morreram devido à seca ali, uma seca sem precedentes da Amazônia. E nós que vivemos em outros estados aí do Brasil, nós não nos atentamos muito para esse drama ecológico, né? Drama humano também ali da região amazônica, certo? Eu tenho um contato, inclusive está no nosso grupo Vida no Campo, o irmão Aquiles, que relatou para mim as dificuldades de locomoção, porque lá na Amazônia, as estradas, entre aspas, são os rios, os afluentes do rio Amazonas e daí por diante. Se há uma seca drástica, claro, os rios não chegaram a secar 100%, isso não aconteceu lá ainda. Mas, assim, o nível desceu tanto, mas tanto, tanto, que em alguns lugares só dava para passar com uma canoinha, com um barquinho pequenininho. Então, imagina você ficar horas e horas se deslocando num barquinho assim, né? Porque não tem como ir num barco maior, numa balsa, né? Num lugar mais confortável, certo? Nós sabemos aí que a propagação do evangelho também aponta aí para o fim, né? Então, por isso a necessidade de pregação do evangelho, preparação espiritual, e nós sabemos que aquele que suportar tudo isso até o fim será salvo, certo? Antes de finalizar, chamar a atenção aqui para um fenômeno que a gente ainda não falou. Deixa eu me conferir aqui a página certinho, está na página 23.
Aqui na verdade, está na 24, né? Grandes bolas de fogo. Na última sexta-feira, ela fala de uma visão, né? Grandes bolas de fogo caíram sobre as casas. Dessas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções. Era impossível apagar os fogos que se acendiam. Em muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível, certo? Algumas pessoas associaram essa profecia aqui aos atentados nas Torres Gêmeas, né? Porém, o que que acontece, né? Ela fala aqui de pessoas olhando para tudo isso e vendo ali um cumprimento ali dos sinais, certo? Falando ali dos juízos de Deus. Talvez isso não se encaixe bem ali com 11 de setembro, né? Pelo menos das pessoas que estavam ali envolvidas, ali mais diretamente afetadas. As pessoas naquele momento falavam muito em vingança, né, contra os terroristas, enfim. Então, talvez esse cumprimento aqui esteja mais para o futuro, né? Outra coisa, dá a entender que bolas de fogo caíam, né, sobre as construções. Não foi exatamente o caso ali das Torres Gêmeas, né, que foram os aviões que se chocaram e aí os prédios ali, os edifícios viraram uma bola de fogo, né? Tá certo? Então, eu só queria destacar isso aí. Mas aqui para o final, ela lembra, né, que tudo está nas mãos de Deus. Muitas pessoas estudam a história e acham que é tudo coisa assim do acaso, ou atribuem certos acontecimentos ao brilhantismo, ao talento de pessoas, de líderes, de generais, enfim. Mas, na verdade, tudo segue um plano, tudo está nas mãos do Senhor, né? O Senhor está dirigindo tudo, embora tenhamos o livre-arbítrio, né? Mas o grande rumo ali da história é dado por Deus, certo? Então, nós devemos confiar em Deus, ver todas essas coisas e não ficar aterrorizados, pelo contrário, né? Temos que olhar e ter fé, ficarmos felizes porque o fim de tudo se aproxima, que a nossa redenção se aproxima, certo? Deus tem consigo a simpatia e a aprovação do universo inteiro, enquanto passo a passo o seu grande plano avança para o completo cumprimento. Todo o universo está observando com inexprimível interesse as cenas finais da grande controvérsia entre o bem e o mal. Então, nós somos aí um livro de estudo do universo, certo? Então, que Deus nos abençoe e que a nossa vida seja uma vida, então, de preparação e de santificação. Amém. Amém. Algum Amém. comentário? Irmão, vou abrir uma parte aqui do primeiro capítulo do livro Eventos Sinais. Começa assim: o tempo presente é de dominante interesse para todo vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança, e autoridades, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Profetas e Reis, página 577. As calamidades de terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são conflituosos, anunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Rafael tá sem áudio. Opa, obrigado aí pelo lembrete, né? Um descuido aqui. Essa citação, Daniel, que nós destacamos aí no estudo passado, é importante porque fala, né, de como o mundo inteiro tem estado atento aos acontecimentos, até hoje
pela tecnologia, internet, acompanhamos em tempo real, enfim, e também que os últimos acontecimentos eram rápidos. Então, a sucessão de acontecimentos antes da volta de Cristo será muito rápido, né? Então, a nossa preparação precisa ser diária, certo? Muito bem. Mais algum comentário, irmãos? Alguma observação? Rafael, uma observação. Eu sempre fico me questionando muito em vários textos dela, ela já colocou essa questão de que o universo está observando o nosso mundo, não é? Para ver assim o desenrolar, não é? Desse conflito de Satanás e Jesus, não é? Eu fico pensando como é que eles veem, como é que é isso, né? Claro que a gente sabe que o mundo, esses mundos, né, não caídos, não é? Também viram Jesus crucificado. Ela relata isso, não é, em textos. Mas eu fico me questionando, como é que é, meu Deus, que eles ficam, como é que é? Eles veem. Eu acho que a gente não tem essa resposta, né? Porque a gente não sabe nem se. Será que eles são seres como nós? Não é? É. Eu não sei. Olha, no céu nós vamos entender melhor tudo isso, né? É verdade. Mas, assim, o fato é que nós somos um espetáculo para o universo. Tudo que Isso. acontece aqui é acompanhado, assim, com muita expectativa, né? O desenrolar desses acontecimentos. Olha, irmãos, aqui no canal, né? Nós temos ali um estudo, né? Um comentário, vamos dizer assim, um comentário daquele livro Viagem ao Sobrenatural, do Roger Morneau. Sim. Não sei quantos já estudaram esse livro. Recomendo muito. E aí, é o seguinte, naquela experiência que o Roger Morneau teve ali na adoração aos demônios, o que que ele fala? Uma das coisas que ele fala é que os demônios dizem que se Deus quer atacá-los com fogo e enxofre, que pode mandar, não tem problema, porque eles já desenvolveram a resistência ao fogo e ao enxofre. Porque quando pessoas andam sobre brasas, lá na Índia isso acontece, no Nordeste eu sei que isso é comum, né? Em breve, em junho, ali na festa junina, isso vai acontecer, né? Então, né, nesses contextos pagãos, quando pessoas andam sobre as brasas e não se queimam, segundo os demônios, são eles que dão esse poder às pessoas. Então, que eles próprios já desenvolveram essa resistência. Então, imagine, né? Imagine. Eles sabem que vai acontecer essa grande conflagração, Armagedon, enfim. Só que eles acreditam ou ou mentem também, né? Porque Satanás é o pai da mentira. Então, eu acredito que vão ser vitoriosos, certo? Vejam que coisa. E o universo todo acompanha isso, né? Expectativa muito grande. Uhum. Irmão, e por acaso na situação, nos outros mundos, existem a árvore de conhecimento do bem e do mal. Porém, os outros seres que Deus criou foram obedientes a a norma de Deus, que não é para eles comerem do fruto proibido. Depois que esse mundo for purificado, depois do milênio, essas árvores vão ser destruídas, desses outros mundos. Acredito que não, Porque, Daniel. Eu acredito que não, porque elas simbolizam também o amor de Deus, né? O livre-arbítrio. Nós continuaremos tendo o livre-arbítrio, certo? eu não entendi a pergunta do irmão. Ele fala sobre a existência de árvores do conhecimento do bem e do mal em outros mundos, né? Os mundos não caídos. Sim. Se depois do fim, né, do drama aqui desta terra, da nova terra,
enfim, se essas árvores seriam retiradas, né? Eu Eu acho que não, irmão, porque, acho que não. inclusive, ela vai faltar na nova terra. Nós teremos essa árvore e comeremos dela. Não, ô, irmã, Os outros mundos, eu não. imagino que eles vão continuar tendo essa árvore. Olha só, nós vamos comer da árvore da vida, né? O Isso. Daniel perguntou sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não, o fruto não pode ser comido. Ah, sim, E sim, o único planeta que desobedeceu essa ordem de Deus foi o nosso, né? Com Adão e Eva, sim. entendeu? Mas eu acho que ela vai continuar existindo, sim, porque é um símbolo do livre-arbítrio, do amor de Deus, né? As pessoas têm o direito de desobedecer, enfim, né? Certo? Mas Ô, após o milênio, como a morte, né, e o pecado vão ser destruídos, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela poderá estar lá como um emblema, mas que não vai ser mais ter um risco de uma tentação, porque a morte e o pecado já foram completamente destruídos. Satanás já foi destruído, né? É, aí você, que aí você acha, Ana, que ela vai ficar lá assim, tipo, como um exemplo, essa árvore aqui foi isso, isso, isso? É como um emblema, tá Sim. entendendo, do que aconteceu. Foi isso que É, o irmão Daniel perguntou, se ia ser destruída, acho que justamente por isso, né? Porque como não ia ter mais, não vai ter mais pecado, nem conhecimento de bem e de mal, que vai ser tudo bem, né? Acho que foi por isso que ele perguntou, né, se seria destruída. Mas aí, é, no caso, pode ser que não seja destruída, né, Rafael? eu acredito que não, por causa do livre-arbítrio, né? O mal não vai voltar porque tudo que aconteceu, tudo que tem acontecido, vai Hum, servir como um antídoto, né? Então, assim, por isso que Lúcifer não foi destruído rapidamente. Deus, no seu infinito amor, permitiu que os atos dele, que o caráter dele fosse plenamente revelados. Então, todo o né? universo tem visto de forma muito clara, de forma cabal, as consequências do pecado, né, da rebelião. Então, isso tudo serve de antídoto, serve para que os outros seres, os outros mundos não caídos, se afastem ainda mais da possibilidade sequer de se sentirem tentados a pecar, entendeu? Agora, como é, Deus é um Deus de amor e concede o livre-arbítrio, eu entendo, né, que ele não vai eliminar por completo a possibilidade de nós cairmos, de nós pecarmos, né? Mas o pecado não vai voltar, o mal não vai voltar porque todos irão conhecer plenamente, né, os desdobramentos do pecado e ao mesmo tempo o amor de Deus, né? E a destruição, Rafael, da morte e do A morte pecado. será destruída, o pecado, né? E o pecado, que é Sim. Satanás. é. Então, é, Assim, o, ri- não vai ter o risco, tentação, né? Não vai ter mais ninguém exatamente, que tentar. não vai ter, não vai ter. É isso. Agora, Bom, Rafael, esse livre-arbítrio que você fala que a gente vai continuar tendo, a gente vai ter esse livre-arbítrio para quê? Se a gente não vai ter, assim, a gente não vai ter mais errar. Vai e escolher. veja bem, os anjos de Deus, os anjos não caídos, eles continuam tendo livre-arbítrio, entende? Hum, Mas nenhum anjo tem caído, tem se juntado à rebelião de Satanás, né? Então, assim, para que ele existe? Bem, ele existe porque ele é compatível com o caráter de Deus. Se Deus eliminar o livre-arbítrio dos seres que ele criou, ele vai ter seres robotizados, que só fazem a vontade dele porque foram programados, porque foram condicionados, né? Então, não é compatível com o caráter de Deus isso. Deus é um Deus de amor e ele quer que os seus seres, os seres que ele criou, o adorem por amor, porque querem, né, de livre vontade.
Compreende? Eu entendo, mas eu penso assim que esse livre-arbítrio é como se fosse assim, já fizemos a nossa escolha. Então, fica que meio que inócuo, entendeu? Uhum. Porque não haverá mais o risco da gente pecar. Né? Agora, como o caráter de Deus não muda, né? Ele é amor e ele escolheu dar o livre-arbítrio por amor, essa é a natureza dele, vai existir, não é? Mas vai ser completamente inócuo, porque nós já fizemos a grande escolha, Sim, né? Que é Jesus Cristo. isso aí, isso aí. Nos próximos capítulos aí a gente vai avançar um pouco mais nessas questões aí. Bem, vamos encerrar então, irmãos, esse estudo. Vamos. Ô, irmã Ana, faça então uma breve oração, por gentileza. Qual irmã? Eu? Uhum. Querido Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui em um sábado na tua presença, Pai. E assim expressamos o nosso desejo de te conhecer mais, o nosso desejo de nos preparar para a volta de Jesus. Pai querido, Pai amado, abençoa, Senhor, a nossa mente, para que a gente possa gravar, memorizar tudo aquilo que temos aprendido, Senhor. Porque o que aprendemos vai servir de força para a gente não se abalar nos momentos que estivermos passando por grandes angústias. Pai querido, abençoa meus irmãos, que nós possamos ter um sábado em tua presença, Pai. Derrama a tua paz sobre as nossas famílias, em nossos lares. É tudo que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nos méritos de Jesus. Amém e amém.